Bom dia, sexto ano. Olha só, vamos estudar geografia. Vocês estão aí com o livro na mão? Nós começamos a estudar um pouco do capítulo 14 semana passada, tá? Na apostila nova já. Então, no capítulo 14, a gente viu sobre essa questão da aldeia global, né? Sobre o crescimento da população. Mostrei um gráfico aqui para vocês, tá? Sobre esse negócio de taxa de natalidade, taxa de mortalidade. São cálculos que são feitos em determinado lugar, região, país, para saber, né, quantas pessoas morrem em um determinado lugar, quantas pessoas nascem, né, também em determinado lugar, tá bom? Então, vamos ver aonde é que nós paramos aqui. Nós já começamos, tá? Nós vamos aqui, vocês querem ver, ritmos de crescimento populacional. Eu acho que a gente viu essa página 7, mas vamos dar uma lembrada na página 7? A página 7 de vocês aí do livro está falando assim, ritmos de crescimento populacional. E fala o seguinte: no final do século XVIII, a população mundial cresceu lentamente. A taxa de natalidade nessa época era elevada. No entanto, a taxa de mortalidade também era expressiva. De cada 3 crianças que nasciam, uma morria, né, antes de completar o primeiro ano de vida. Então, assim, somente em 1804, como você viu lá naquele gráfico que eu te mostrei para vocês no começo, o planeta alcançou a marca de 1 bilhão de habitantes. Então, assim, quando a gente fala em final do século XVIII, né, nossa, nascia muitas crianças. Lógico, antigamente nascia muito mais crianças, as mulheres tinham muito mais filhos do que hoje. Só que por falta de, talvez por falta de vacina, de alguns cuidados higiênicos, né, as doenças que não tinham uma cura, as crianças morriam bastante, tá? Logo no primeiro ano de vida. Aí que vem no século XX. O século XX, o ritmo de crescimento da população se tornou muito intenso. Lembra que vocês viram aquele gráfico que a população estava assim num ritmo, depois ela começou a subir o número de habitantes, né, que aumentaram, né? Então, no século XX, esse ritmo de crescimento, né, da população realmente aumentou bastante, em especial porque a taxa de mortalidade diminuiu significativamente, ou seja, as pessoas passaram a viver mais, tá? Então, a partir do século XX, as pessoas passaram a viver mais. Por quê? E aqui tem fatores importantes, estou lembrando isso com vocês. Os avanços na medicina, tá? Olha só, maior acesso às vacinas, a remédios, a procedimentos cirúrgicos, adoção de novos hábitos de higiene, melhoria no saneamento básico, tá? Tudo isso contribuiu para o crescimento da população, né? Então, tem mais saúde, tem mais limpeza, mais médico, atendendo, assim, hospital, vacinas. Então, as pessoas, né, tinham essa chance de ter todos esses cuidados maiores que não tinham nesses séculos passados. Olha só, em 1959, a população mundial já somava 3 bilhões, 1959, 3 bilhão, e em 1999, tipo assim, 40 anos depois, já estava 6 bilhões, você pensou? Tanto que dobrou, tanta gente que nasceu. É bem interessante mesmo, né? E aqui vem falando que a ONU, né, fala que até 2050 a Terra deve ter mais de 9 bilhões de habitantes. Já pensou? Que coisa, hein? Bom, vamos lá. Que mais que está falando aqui? Aqui está falando que, embora tenha sido intenso no século XX, o ritmo de crescimento, e foi mesmo, atualmente vem diminuindo. Isso ocorre sobretudo em razão da menor taxa de fecundidade. O que significa menor taxa de fecundidade? É que o número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida fértil. Então, durante toda a vida de uma mulher, ela tem um período que ela pode ter filho. Depois vai chegar uma idade que já não dá para ela ter mais filho, entendeu? Então, durante esse período em que as mulheres podem ter filho, então, assim, o número diminuiu, né? Ok? A taxa menor, o número diminuiu, as mulheres passaram a ter bem menos filhos. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui no final da página 7, fala assim: com a maioria da população presente nas cidades, onde o custo de vida supera o do campo, muitas mulheres passaram a trabalhar fora de casa para compor a renda da família, para se realizar profissionalmente, né? Então, assim, elas passaram a optar, ter menos filhos, pelo fato de estar saindo para trabalhar, estar ajudando em casa, ou se realizar mesmo alguma profissão que elas gostam, ok? Lá na página 8. Então, lembra que ó,
só para não esquecer, quando fala assim taxa de fecundidade, que isso do século XX para cá, né, vem ocorrendo essa menor taxa, porque as mulheres deixaram de ter tantos filhos, tá? Então, o número médio de filho por mulher diminuiu bastante, tá? Olha só, envelhecimento da população mundial. Vamos ler aqui sobre esse envelhecimento da população mundial. O que será que é isso, né? A população está envelhecendo? Toda a população? Todo mundo vai envelhecer. A população mundial é composta de idosos, adultos, jovens e crianças, ok? Entenderam, né? Como que a população do mundo é idosos, adultos, jovens e crianças. A duração de vida de um indivíduo, ou seja, a expectativa de vida de uma pessoa, até em determinados lugares do mundo, assim, a taxa de expectativa de vida não passa dos 40 anos. São lugares, assim, de pobreza, lugares, assim, que não tem saneamento, não tem remédio, né? Na África tem alguns lugares, alguns países lá na África, em que a expectativa de vida é que as pessoas vivam até os 40, entenderam? Tipo assim, aqui no Brasil, a expectativa de vida aqui no Brasil é até quase 80 anos, a expectativa de vida 70 e poucos anos, entenderam? Como que é? A expectativa de vida é isso aí, é a duração de vida de uma pessoa, ok? E isso vem aumentando, a duração de vida de uma pessoa está aumentando, as pessoas estão ficando idosas e estão vivendo muito tempo ainda. Então, a duração de vida de um indivíduo, ou seja, a expectativa de vida, depende de diversos fatores socioeconômicos, como educação, saúde, habitação, segurança, ritmo de trabalho e acesso ao saneamento básico, entre outros. Se no lugar, num país, tem tudo isso, as pessoas têm tudo isso, lógico, a expectativa de vida vai aumentar, as pessoas vão viver muito mais, porque tem acesso ao saneamento básico, tem saúde, tem remédio, né? Tem uma boa habitação, uma boa alimentação, ok? Agora, nas últimas décadas, houve um aumento na média da expectativa de vida mundial, que saltou de 48 anos no início da década de 1950 para 72 anos em 2019, tá? Então deu um salto, né? De 48 anos na década de 1950 em expectativa de vida, que coisa incrível, né? Muito cedo para morrer. Então subiu para 72 anos. E apesar da boa notícia, esse é um número médio. Dependendo das condições, a expectativa de vida da população de um país pode variar bastante. Aí aqui vem uns dados nesse quadro aqui da página 8, que fala assim, expectativa de vida ao nascer de alguns países entre 2015 e 2020, tipo assim, Lesoto, a expectativa de vida das mulheres é viver até os 57, os homens até 50, né, tá pouco ainda, mas aí você vai lá ver Lesoto, esse país, né, como que tá lá a situação da saúde, da educação, da alimentação, da habitação, não é nada bom. Aí vem aqui o Brasil, né, o Brasil tem uma expectativa de vida boa, né? As mulheres até os 79 anos vivem e os homens costumam viver até os 72. Gente, as pessoas passam de 70 anos, né? Isso aqui é uma média que eles fazem, né? Da maioria das pessoas que morrem aqui no Brasil, os homens morrem com 72, a maioria, e as mulheres com 79. Olha a Espanha, tá bem melhor que o Brasil, né? A expectativa de vida das mulheres na Espanha é 86 e os homens 81. Na Noruega, as mulheres, a expectativa de vida é que elas vivem até os 84 anos, a maioria das mulheres, e os homens até 80, entendeu? O Japão, olha, 87, hein? Então, as mulheres costumam viver até 87 anos no Japão e os homens até 81. Então, assim, essa é a expectativa de vida desses países, porque são países, assim, que... Esses países que as pessoas vivem até para lá de 80, Espanha, Noruega, Japão, realmente a saúde. A questão da saúde das pessoas... Isso é uma saúde boa, porque elas têm acesso aos médicos, têm acesso aos remédios, né? Tem habitação, tem boa alimentação, então tem tudo isso. Aí você vê aqui Serra Leoa, olha, as mulheres de lá vivem até os 55 anos, hein? Que triste, hein? Os homens até os 53 e é a mesma coisa na Nigéria, tá? Então são países pobres, ok? Vamos ver aqui a página 9. A página 9 de vocês... fala assim, quando a expectativa de um país aumenta, o percentual de idosos também cresce. Quer dizer, se a expectativa de vida de um país aumenta, as pessoas começam a viver muito mais, é lógico que o percentual de idosos vai crescer, então vai ter cada vez mais idosos, né? Quando a taxa de natalidade reduz, o percentual de jovens cai. Então, assim, a taxa de natalidade, as mulheres param de ter filho. Quer só um filho, tá bom demais, né? Isso é uma coisa, assim, geral, né? As mulheres querem ter um filho, no máximo 2 filhos. Então, assim, cai a taxa de natalidade... né? Então, diminui o número de crianças nascidas, vai diminuir o quê? Os jovens também, né?
Se esses dois fenômenos acontecem simultaneamente, ocorre o tal do envelhecimento populacional. Esse é o envelhecimento populacional. Está explicando aqui na página 9, vocês marquem aí esse parágrafo. O país passa a ter mais idosos e menos jovens. Então, envelhecimento populacional é quando o país passa a ter mais idosos e menos jovens, tá? Porque a taxa de natalidade diminui, nascem poucas crianças e a expectativa de vida aumenta, as pessoas começam a viver até os seus 80 e poucos anos e com saúde. Vocês entenderam isso? Então, o envelhecimento da população, tá? É quando o país tem mais idosos e tem menos jovens. Por causa que a taxa de natalidade está diminuindo, as mulheres estão tendo poucos filhos, ou nem tem mulher que nem está optando mais ter filho, tá? E a expectativa de vida, por causa da saúde, da boa alimentação, estão vivendo muito mais. Então os idosos aumentam e não nasce criança, o que acontece? Tem menos jovens. Então, envelhecimento da população. E isso reflete o quê? O aumento da qualidade de vida da população, mas também pode trazer problemas econômicos para o país, porque menos jovem, menos gente para trabalhar, porque os jovens precisam trabalhar, porque os idosos chegam num ponto que eles aposentam, e aí eles aposentam e tá tudo bem. Mas e aí? Tem menos jovens. Se tem menos jovens, vai faltar mão de obra, entenderam? Então, é legal, né? As pessoas estarem vivendo muito mais, né? A expectativa de vida está alta das pessoas em vários países. Muito bom isso, né? Isso aumenta o número de idosos vivos, vivendo com saúde. A questão é que as mulheres estão tendo menos filhos. Então, não está nascendo criança suficiente para ter jovens o suficiente para ir para o campo de trabalho. Tá? Ai, será que vocês entenderam? Acho que sim. Bom, vamos ver aqui. Vamos virando a página, marca a página 8, marca a página 9, né? Deixa eu ver aqui, onde que nós vamos aqui. Beleza. Vamos aqui, gente, na página 13. Página 13 aí de vocês. Tem algo interessante aí que nós vamos ler aí com vocês. Eu vou ler aí com vocês com certeza. Tô olhando aqui se eu tô mesmo no capítulo 14 ou se eu não pulei. Esse capítulo de vocês é bem longo, mas vamos lá, ver as coisas bem importantes. Olha aqui, na página 13, tá falando assim, distribuição da população no mundo, ok? Aí tem um gráfico aqui. Olha, gente, que interessante esse gráfico, presta atenção. Olha só, esse gráfico é o planeta Terra. Olha só, distribuição populacional no mundo em porcentagem, tá? Então, na Ásia, 59,7% das pessoas moram no continente asiático. Aí vem a África, 16,9% das pessoas no mundo vivem na África, depois 3,1% na América e 9,7% na Europa e na Oceania 0,6%. Aqui está a taxa da população, de 100% da população mundial, tá? 59% da população mundial mora no continente asiático. 16,9% da população mora na África. 13% da população mora no continente americano, que é onde a gente vive. 9,7% da população total mora na Europa. E só 0,6% da população mora na Oceania, que nós estamos falando dos 5 continentes que existem no mundo. Então, se você olhar aqui, é impressionante o tanto de gente que mora na Ásia, que é o azul. Esse azul aqui representa o continente asiático. Então, de 100% da população toda no mundo, mais da metade da população mora no continente asiático. Entenderam? Aí tem uma parte da população que mora na África, no continente africano, outra parte da população na América, na Europa e na Oceania. Então tá aqui, ó, as porcentagens aqui, entendeu? Olha só, de 100% de gente no mundo inteiro, mais da metade mora no continente asiático. Aí depois o restante é bem distribuído, né? E a Oceania, que tá bem pequenininha aqui, ó, nessa linha praticamente branca, mas tem uma linha amarela aqui, ó. Lá só vive 0,6%, é o continente menos habitado, tá? Aí vamos ver aqui. Geralmente as áreas planas e baixas concentram mais agrupamentos humanos, né? Áreas planas e baixas, áreas de planície, né? De planalto, né? Mais gente mora aí, porque quando se pega uma região montanhosa, é difícil morar em região montanhosa,
tá? Pode ter cidades no pé da montanha, mas as pessoas moram mais nas regiões que tem planícies, tá? E planaltos. Ao contrário das áreas montanhosas ocupadas só por pequenos grupos de pessoas. Estima-se que 90% da população mundial vive onde? Nas áreas litorâneas, perto do litoral, às margens dos rios e em planícies. Ok? As pessoas moram onde é mais propício economicamente para elas, tá? Olha só, algumas porções continentais correspondem a extensas áreas de deserto. Realmente tem enormes desertos no nosso planeta, mas não moram pessoas lá. Elevadas montanhas, terras geladas, né, principalmente nas proximidades do polo, ou seja, não favorece a ocupação humana. Então esses lugares não tem praticamente ninguém, tem lugar que nem mora ninguém, tá? Então, essas regiões que são de deserto, são de montanhas elevadas, de terras geladas, perto dos polos, não favorece a ocupação humana. Então as pessoas estão perto do litoral, morando perto de rios, em lugares que são planície, ok? E planalto. Em lugares que ficam melhores para morar, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só. Aqui tá falando assim que o número total de habitantes de um lugar expressa a população absoluta. O número total de habitantes do Brasil a gente chama de população absoluta. O número total de habitantes do mundo, a gente chama de população absoluta. Já o número total de habitantes devido pela área ocupada, aí já é população relativa ou densidade demográfica. Porque existe um cálculo que se faz no mundo, é o seguinte: quantas pessoas moram num quilômetro quadrado? A densidade demográfica sempre é calculada por quilômetro quadrado. Então eles vão calcular quantas pessoas moram na região sul. Aí eles marcam num mapa, assim, nesses computadores tudo, o quilômetro quadrado, um quadrado assim, 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro aqui, certo? Quantas pessoas moram dentro do quilômetro quadrado? Aí eles fazem o cálculo da população, né, relativa, ou seja, da densidade demográfica, tá? Então quando a gente fala de população absoluta, é a população total de qualquer lugar. Todo mundo que mora em determinado lugar, ou todo mundo que mora no planeta Terra. População relativa é o número de pessoas que moram dentro de uma área de 1 quilômetro quadrado, é a densidade demográfica, certo? Beleza, nós vamos até aqui e até a próxima aula. Beijos para vocês!